Pessoal, funcionalismo penal é uma matéria assim que eu não vejo caindo muito em concursos de nível médio, mas numa fase mais assim discursiva, numa fase discursiva de uma carreira jurídica, alguma coisa nesse sentido. Bom, isso daqui é uma matéria introdutória ao direito penal, quando você estuda lá as bases teóricas e filosóficas, e é muito importante para esses tipos de concurso aí para você compreender o direito penal como um todo, porque precisa de uma compreensão sistêmica das matérias, né? Funcionalismo, ele nasceu na Alemanha, também é chamado de pós-finalista, e seus principais expoentes é Gunther Jacobs e Klaus Roxin. Gunther Jacobs já tem uma ideia assim mais radical do funcionalismo e Klaus Roxin tem uma ideia do funcionalismo mais moderado. O funcionalismo é uma teoria que ele busca explicar o contexto social, a finalidade do direito penal no contexto social. Para que o direito penal funciona? E aí, vindo pela ideia de Klaus Roxin, que é uma ideia mais moderada de finalismo, ele coloca os bens jurídicos como a finalidade do direito penal. Então, o direito penal serve para proteger os bens jurídicos. E ele é moderado porque o direito penal, na proteção dos bens jurídicos, ao proteger os bens jurídicos aplicando a pena, aplicando a sanção penal, ele estará limitado por outros ramos do direito, por institutos garantidores do indivíduo, como o direito de Constituição, o constitucionalismo, né? Os direitos individuais, garantias individuais, enfim, os próprios institutos do direito penal. E aí, por isso que ele tem a dominação, ele tem a característica de ser um funcionalismo moderado. Ele pode ser chamado de teleológico e dualista. Agora, por que ele é teleológico? Justamente por isso, a teleologia, ela nada mais significa do que finalidade de algo. A teleologia do funcionalismo moderado é a proteção dos bens jurídicos. E a característica de ser dualista significa que o direito penal, ele interage com demais ramos do direito. Então, ele não é monista, como a gente vai ver que é o funcionalismo de Gunther Jacobs. No direito brasileiro, o STF e o STJ já se posicionou no sentido de o direito penal brasileiro ser um funcionalismo moderado, adotar a teoria do Klaus Roxin de um funcionalismo mais moderado, até porque os nossos institutos de direito penal no Brasil são limitados pela Constituição Federal. Quando você pega lá, por exemplo, limites à liberdade individual do indivíduo, garantias fundamentais do indivíduo, etc. Então a gente aqui no Brasil, o STF e o STJ vem nessa esteira. Agora vamos falar sobre o funcionalismo radical de Gunther Jacobs, que também é o autor das velocidades do direito penal. Então, o Gunther Jacobs ele sempre tem essa ideia mais radical do direito, essa coisa mais abrupta, essa coisa mais agressiva, com menos liberdades para o indivíduo. Então, tá, por que o funcionalismo de Gunther Jacobs é radical? Porque ele rompe com o paradigma clássico do direito penal de o direito penal ter a finalidade de proteção dos bens jurídicos. Então, para Gunther Jacobs, a finalidade do direito penal não é proteger os bens jurídicos, e sim garantir a estabilidade do direito penal, a estabilidade social. Então, ele sai completamente do foco do indivíduo para o sistema social, a culpabilidade subjetiva para a necessidade da manutenção do sistema. E o funcionalismo radical também de Gunther Jacobs, ele é sistêmico, e nesse sentido, Gunther Jacobs ele se fundamenta nas teorias de Luhmann, que possuem como característica ser autopoiese, ter a normatividade como comunicação e estabilização de expectativas. O que significa isso? Autopoiese. O sistema penal só se legitima por meio dos seus próprios critérios de funcionamento, não se apoia em demais disciplinas, em demais ramos do direito e não se limita por elas. Seria um direito penal absoluto, por exemplo. Podemos dizer assim, né? Um direito penal absoluto. Agora, normatividade como comunicação é que ele passa a mensagem na aplicação da pena, quando ele vai lá aplicar a sanção penal a um crime, a uma conduta antissocial, ele passa a mensagem de que o crime é uma perturbação na sociedade e que a aplicação daquela pena é uma comunicação de reafirmação à norma. Então, toda vez que ele aplica a pena, ele está falando, ó, o Estado, ele funciona, a norma está válida e ela deve ser cumprida. É uma reafirmação da lei. Sempre que aplica a pena, é uma reafirmação da lei. Estabilização de expectativas significa que a pena ela é necessária para manter a confiança nas normas. Então, para que a sociedade ela acredite que o direito penal funciona, que o direito penal ele está protegendo, ele está cumprindo o seu papel, a pena deve ser aplicada. Então, assim, são dois contrapontos completamente opostos e que a gente tem que saber diferenciar em uma questão, quando cai objetiva, vai pedir uma característica afirmando que é de um autor ou vice-versa.
E aí, nas demais aulas eu vou expor as velocidades do direito penal e de triáculos e vou deixar também aqui um resuminho, que é o meu resumo do meu caderno, resumo pessoal, junto com alguns cards do Anki que eu faço para fazer revisões. E vocês acompanham lá as próximas aulas que vai ter mesmo material.